Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria explicar uma coisinha para vocês. Eu tô com um problema um pouco sério na minha coluna vertebral, não vai me impossibilitar de fazer os vídeos aqui diariamente. Eu vou continuar normalmente tratando das notícias, das novidades, porém eu vou ter uma participação maior dos nossos três jornalistas, do Carlos Berbet, do Thiago Ribeiro e também do Gustavo, né? Os três que fazem uma cobertura muito bacana com a gente dos jogos, das notícias, e eles nos próximos dias, talvez aí na próxima semana, vão ter uma participação maior aqui no nosso canal, devido ao problema que eu estou tendo, né? Eu não posso falar por um período de tempo muito longo, porque acaba prejudicando aqui a minha coluna, mas o importante é ter essa participação, né? É importante ter vocês aqui com a gente, então eu peço de coração mesmo, de coração, assistam os vídeos, deixem os likes, comentem aqui nos vídeos, né? Eu sei que muita gente gosta de quando eu estou aqui participando, falando, se identifica comigo, mas eu posso garantir para vocês, cara, que os três são de total confiança. O Berbet é um baita jornalista, o Thiago também, o Gustavo também, são três pessoas aí que eu confio aqui, ó, do fundo do meu coração, e eles vão fazer um trabalho muito, muito bacana com a gente aqui também. No vídeo de hoje, a gente vai falar bastante sobre a renovação do contrato, né, de Léo Jardim, que acaba virando uma novela a partir desse momento. Vamos falar também sobre a sequência do Vasco aí, né, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, e falar de outros assuntos importantes, pertinentes, polêmicos que vem acontecendo dentro do clube nesse momento. Então, queria convidar você a acompanhar, assistir o vídeo até o final, de verdade, de coração, é muito importante a sua presença. Peço que você compartilhe o vídeo também com seus amigos, com seus familiares, quem puder deixa o like, se inscreva no canal. E lembrar mais uma vez que a nossa parceira do canal, a Estrela do Thiago, para você que gosta aqui do nosso trabalho, então de verdade, fica com eles aí, acompanha até o final. E muito obrigado pelas mensagens, pelas orações, por tudo de positivo que vocês estão mandando aí para ajudar na minha recuperação. Beleza? Tamo junto, beijo no coração, fica com a galera aqui agora. Fala, rapaziada do canal Mário Coelho Vasco e do canal MCV Play também. O meu nome é Gustavo Ribeiro, eu tô aqui acompanhado do meu amigo Carlos Berbet. E vocês que costumam acompanhar o canal diariamente podem estar estranhando aqui nossas caras, rostos diferentes aqui nos vídeos diários do Mário. Mas como ele explicou no último vídeo, você que acompanha aí costumeiramente o canal, ele tá passando por algumas questões de saúde. Nada muito grave, ele vai se recuperar, tudo dando certo. Mas aí a gente, nesses próximos dias, estaremos fazendo aqui os vídeos da manhã junto com vocês, o Thiago os vídeos da tarde, para a gente deixar vocês sempre muito informados sobre Vasco e não perderem esse costume, né? Que é um costume diário entrar aqui no canal do Mário para acompanhar os vídeos. E eu e Berbet vamos fazer o vídeo de hoje e comentar sobre os assuntos da última quarta-feira, né? Iniciando falando sobre vitória dos Crias da Colina, né? O Vasco venceu o São Paulo por 4-1 pelo Brasileirão Sub-20. Uma partida que marcou esse belo desempenho dos meninos da base, né? O Vasco fez os 4 gols até os 34 minutos do primeiro tempo, já tinha feito o placar e saiu vitorioso nessa partida. O Vasco chega à 7ª colocação do Brasileirão Sub-20. Isso consolida ali no Brasileirão Sub-20 é um regulamento diferente. Os 8 primeiros se classificam para uma próxima fase. Então o Vasco, nesse momento, está dentro da fase de classificação para a próxima etapa, né? Destacar aqui na foto, né, o Juninho, né? O menino que sempre viraliza, sempre que o Vasco tem um resultado positivo na base, porque chama atenção, né? O Juninho muito pequeno, mas tem muito potencial, né, Berbet? O que você acha do Juninho? Dá uma palhinha aí. Como o Gustavo falou muito bem, aí, né, a gente, pelos próximos dias, vamos ficar aqui, né, falando um pouco, aparecendo no começo dos vídeos, mais especificamente, né, porque ele falou, vocês podem estranhar nossas caras, é claro, né, a gente sempre esteve aqui participando dos vídeos e tal, mas o Mário costumava fazer a abertura, então por alguns dias nós vamos estar aparecendo aqui, tá? Mas enfim, enquanto o Mário resolve as suas questões de saúde, e é claro, nós todos desejamos prontamente que ele se recupere o mais rápido possível. Mas, partindo aí agora para a questão do jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20, como o Gustavo falou muito bem, né, o Vasco conseguiu uma vitória elástica ali sobre o São Paulo, está na 7ª colocação, e sobre o Juninho, cara, acho um garoto de muito potencial, né,
mas assim, ele costuma viralizar muito mais pelo tamanho dele, né? Por ele ser pequeno do que muito mais pelo futebol que ele apresenta, que é muito promissor. Então, assim, é um garoto novo, muito rápido, é bom no 1 contra 1. Então, a gente torce para que a questão do tamanho, né, fique como um segundo plano e ele passe a se destacar mais ali pela questão da qualidade dele. Eu lembro que na estreia da... Como é que fala? Da Copinha, ele apareceu, né? Exatamente pelo tamanho dele, falando assim: meu Deus, tem uma criança em campo, mas aí logo de cara, com poucos minutos de jogo, ele já arrumou um pênalti para o Vasco. Então, ele demonstrando ali que, diferentemente do tamanho dele, o futebol dele é grande, né? Podemos dizer assim, tem muito potencial para ser um grande jogador. Então, cara, sobre o Juninho é isso, e ele até tá com um corte de cabelo diferente, né? Do que foi ali na Copinha. Então, ele que estava careca, provavelmente por conta do como é que fala? Eu esqueci o nome aqui, do trote, isso, exatamente, do trote. Então agora ele já está provavelmente com um corte de cabelo mais característico dele. Então, cara, é isso, torcer pro Juninho conseguir se desenvolver, não queimar etapas na base do Vasco. Não, e eu puxei o tópico Juninho porque hoje, quinta-feira, é aniversário dele, né? Tanto falam sobre a idade, o Juninho tem 12 anos, não. Tá fazendo 18 no dia de hoje, então também vai lá nas redes sociais dele para parabenizar. Além do Juninho, quem fez os gols da partida foi o lateral Avelar, o GB, né? Que quase se transferiu, mas tá atuando no Sub-20, e o Bruno Lopes, que foi um jogador que a torcida também vê muito potencial, foi utilizado no Carioca, não atuou muito bem, mas também tá tendo um bom desempenho novamente no Sub-20. Agora, partindo para o próximo tema, que é renovação de contrato do Léo Jardim, né, Berbet? E nós que estávamos cobrindo a última partida, principalmente você, né, que estava com o microfone ali na cara de Léo Jardim, pôde ouvir muito bem, que ele foi perguntado sobre esse tema, obviamente. E aí, o que ele disse? O que temos de informação sobre essa renovação do goleiro que é tão importante para o elenco hoje? Olha, Gustavo, de quem estava ali presenciando, né? Não sei se você já estava naquele momento em si, porque, rapaziada, o Gustavo ele foi acompanhar, né, a coletiva do Carille em específico, então a gente se divide. Normalmente é ele lá na coletiva, eu fico na zona mista esperando. Ontem estava o Thiago também me ajudando ali, auxiliando, conhecendo o território. Foi a primeira vez dele em São Januário. Ele já tinha ido acompanhar o clássico lá no Maracanã. Mas, enfim, o que surpreendeu logo de cara foi que o Léo estava passando e ele chegou para o assessor e falou assim: quero falar, posso falar? E todo mundo ficou assim: ué, o Léo Jardim não tem esse costume de falar, quem tem mais é o PH, né? Até mesmo o Hugo Moura também. Então ele falou e deixaram exatamente a questão da renovação dele para o final. Bom, agora vamos para a parte da informação, né? O goleiro, o Léo Jardim, como nós estamos citando aqui, ele tem contrato com o Vasco até o final desta temporada, deste ano, e tem uma cláusula contratual, né, que caso ele participe de 60% dos jogos, uma meta prevista em contrato, que caso ele atinja 60% de frequência nos jogos do Vasco neste ano, aí já basicamente ele renova automaticamente, o seu vínculo. O que, se você for ali analisar as 2 temporadas dele com a camisa do Vasco, seria algo muito fácil, que ele bateu ali quase 90%. Não, ultrapassou, se eu não me engano, se não me falha a memória, os 90%. Ele não dá oportunidade para os reservas, né? Sim, exatamente. Primeiro foi com o Ivan, né? Ano passado com o Kehler e agora com o Fusato. Então, enfim, o Fusato até parece que dos reservas vai ser o que vai atuar mais nas temporadas. E aí, se eu não me engano, no caso, o contrato dele é até de 2 anos, né? Nenhum, diferentemente do que foi o Ivan e o Kehler, que tinham contratos por empréstimo em suas respectivas passagens pelo Vasco. Mas, enfim, o Léo Jardim ele tem uma proposta de renovação, além desse ponto em si, né, do contrato dele que já está vigente. No caso, novamente, vai até o final desse ano e tem a possibilidade de renovação automática caso ele atinja essa meta de 60% de presença nos jogos do Vasco.
Então, assim, além disso, ele já tem uma proposta de renovação, pelo que os colegas da imprensa trazem, de 4 anos. E aí, ele falou um pouquinho sobre isso. Foi perguntado pelos nossos colegas e eu vou deixar aqui para vocês um pouquinho do que ele falou. Você vai renovar o contrato com o Vasco? Cara, o que eu posso falar é essa parte eu deixo para o meu empresário, para o pessoal que trabalha, que cuida da minha, faz a gestão da minha carreira. O que eu posso dizer é que, como eu já deixei claro em outras vezes, é que eu tenho um desejo muito grande de ficar. Isso já foi passado tanto para o clube e para minha gestão também. Então agora eu estou esperando as coisas se resolverem. Eles já sabem da minha posição. E eu confio muito no trabalho deles para conseguir resolver da melhor maneira. Eu acredito que as coisas vão ter um desfecho positivo, mas o meu objetivo e o meu foco é dentro de campo, é poder trabalhar o mais forte possível para poder estar aqui para ajudar a equipe do Vasco sempre que precisar de mim. Você chegou a receber propostas? Cara, não chegou nada até mim. Como eu falei, eu tô com o meu foco aqui no Vasco. O meu foco do dia a dia quando eu não estou em casa com a minha família, tá trabalhando, tá buscando evoluir para poder ajudar a equipe da melhor maneira quando eles precisarem de mim. Então, é isso que eu posso falar para vocês. Tá bom? Valeu, gente. Mas então, rapaziada, depois aí das falas do Léo Jardim, achei inclusive muito corajoso e sincero. Queria saber de vocês. Deixem aí nos comentários, né? Se vocês acham que realmente o Léo Jardim tem que renovar, eu acho que vai ser quase que unanimidade, ou se vocês acreditam que a melhor opção seja ele deixar o Gigante da Colina e dar oportunidade para outro goleiro, até mesmo o Fusato, né? Enfim, eu acho que eu tenho quase certeza que isso vai ser a minoria, mas acredito que apareça uma galera aí, inclusive, né? Nós estamos postando alguns Reels no Instagram, né? Inclusive do Mário também aqui, ó. Os nossos perfis, sigam lá para vocês acompanharem sempre as declarações dos jogadores na zona mista, do Carille também na coletiva de imprensa. Então, queria que vocês deixassem aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês são Tim Renova Léo Jardim ou Tim Tchau Léo Jardim? Eu acho que vai ser quase unânime, mas enfim, isso aqui é um canal de Vasco, né? Aqui nós escutamos todas as vozes vascaínas, beleza? Perfeito, Berbit. Inclusive, você falou sobre os nossos vídeos, né? Eu vou, inclusive, divulgar aqui no meu Instagram que depois do clássico entre o Vasco e o Flamengo, eu fiz um videozinho falando sobre as grandes defesas do Léo Jardim com a camisa do Vasco. Então, corre lá no Instagram, o vídeo tá bem maneiro. Eu recomendo para vocês. E agora, abordar o último tema no vídeo de hoje, porque eu ouço muito da torcida vascaína reclamando que não temos grandes dribladores no elenco. Só que a gente vai trazer um dado que mostra ao contrário. O Vasco tem um terceiro maior driblador do futebol entre as grandes ligas do futebol mundial, é isso, Berbet? Confere? Entre as 5 principais ligas, podemos dizer assim, né? Então aí, ó. Paulo Henrique é o terceiro jogador dos times das 20 ligas mais populares do SofaScore, com mais dribles certos em 2025. Cara, só fica chama atrás de atenção, né? Lamine Yamal. Cara, chama atenção um lateral, né? Nessa lista, o PH top 3, né? Sim. Pois é, na frente até do cara que talvez seja considerado o maior atacante, né? O principal atacante do mundo hoje, que muita gente considera, né? À frente do Verratti, né? Ah, sim, verdade. Tá na frente do Verratti em dribles, não é isso? Pois é. O Désiré Doué também, que é uma promessa também francesa, no caso, e o Lamine Yamal, que já tá mudando de patamar, né? Mesmo com 17 anos, o moleque é um fenômeno não acho que nem tem mais como dizer que ele é uma promessa, né? Acho que ele já é uma realidade. O que ele faz com 17 anos é absurdo, a responsabilidade, né, que ele tem e principalmente que ele assume, né, o protagonismo ali. E o Eric Pulga também, que é um jovem atacante do Bahia, que também vem se destacando, né, que há 2 anos atrás, acho que ele estava jogando a Série D do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Então, um salto muito grande, o que só mostra aí o valor, né, que o Paulo Henrique tem e que, para mim, muitas vezes a torcida do Vasco, inclusive, deixa de credenciar, podemos dizer assim, ao Paulo Henrique. Eu sempre digo que ele é um dos caras
mais subestimados desse elenco, talvez até ao lado ali do Hugo Moura, na minha opinião, que eu sempre digo isso. Se você voltar ali no início da temporada, com o retorno do Jair e do Paulinho, por conta das graves lesões nos joelhos, o meio de campo ideal era Paulinho, Jair e, no caso, o Tietê. Então, não foi bem assim, né? A gente vê como é que o futebol é imprevisível em parte, né? O Hugo, ele tá fazendo valer também ali ao lado do Paulo Henrique. Acho que foi um dos jogadores mais regulares do Vasco nesse empate com o Lanús em São Januário. Com certeza, cara, eu concordo com você. O Paulo Henrique é um jogador muito importante, principalmente pela a brincadeira que eu fiz no começo. De fato, o Vasco não tem grandes dribladores no seu elenco, né? E nem grandes velocistas. E o Paulo Henrique é o único nesse time aí que Encaixa dá nos dois quesitos. ele dá essas valências pro time, muitas vezes é responsável por desafogar o time, quando o time precisa jogar contra-atacando, né? É um único jogador que ajuda nessa característica, então é um nome muito importante, que hoje eu até ouvi isso ali na arquibancada, né? Porque a gente assiste o jogo, apesar de estar ali na área de imprensa, a gente assiste ali na arquibancada, né? Junto com A o gente povão. prefere. A gente E aí, prefere. eu ouvi alguém falando, porra, e o Puma nem aparece mais, assim. O Puma eu acho que é um jogador que tem suas valências, mas o Paulo Henrique nem dá essa oportunidade, porque hoje é um jogador muito importante. É isso, cara. Queria agradecer ao pessoal que acompanhou o vídeo de hoje. É um vídeo diferente, né? Que, com essas Sim. carinhas que vocês não estão acostumados a ver nos começos dos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem os like, deixem o like, deixem os comentários, né? Opinião sobre as informações que a gente passou aí ao longo do vídeo. E se quiserem dar sugestões, né? O que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode melhorar nesses vídeos para que vocês possam gostar das nossas participações aqui ao longo dos próximos dias. Podem deixar também sua mensagem de carinho para o Mário aqui nos comentários. Com certeza ele vai estar acompanhando aí e ele vai ficar muito feliz com o comentário de vocês. Com Valeu todo certeza. mundo. Pode falar. Não, eu só ia dizer também para pedir para a galera, no caso, nos acompanhar, né, nos dois canais. Se vocês estão nos vendo pelo MCV Play e não nos acompanham ainda lá no canal do Mário Coelho Vasco, é só procurar aqui na descrição do vídeo, tá? Que vai ter um link que vai redirecionar vocês direto para o canal do Mário Coelho e vice-versa. Se você estiver no Mário Coelho Vasco e não nos segue, né, não nos acompanha ali no MCV Play, também vai lá na descrição do vídeo que vai ter um link que vai redirecionar vocês direto para o MCV Play. E como o Gustavo disse, né? Deixem o like nos dois vídeos, por favor, deem essa moral, se inscrevam, né? em ambos os canais e também ativem o sininho para os sininhos, no caso, né? Não é um sininho só, mas os sininhos dos dois canais para vocês sempre receberem as notificações, seja de vídeo novo postado, live agendado, até mesmo quando elas começarem. Então é isso. Obrigado aí pela paciência de vocês e, é claro, pela moral também.